tenha assuntos polêmicos ou esse país só tem assunto polêmico? Cada vez que você vem tem uma coisa... Teve uma polêmica esse ano. É nosso entrevistado ao vivo hoje no estúdio o deputado federal do PPS, Arnaldo Jardim. O professor Duda Trevisani conversa agora com o nosso convidado. Deputado, boa tarde. Uma alegria muito grande, Duda, poder estar aqui mais uma vez. Um grande abraço a você. Samuel, querido, um grande abraço a você. Alegria de poder participar dessa equipe maravilhosa aqui da TV Prevê e poder prestar contas aos amigos de Bauru e região do que nós estamos fazendo. Uma das entrevistas que eu mais gosto de fazer é a sua, viu, Arnaldo? Tudo. Quer pela sua inteligência, transparente, pela tua história, viu? E o gozado, cada vez que você vem tem alguma coisa polêmica para conversar. Eu não sei se você dá sorte, chega na hora das grandes polêmicas ou esse país só tem coisa polêmica mesmo. Acho que é uma combinação das duas coisas. Viu? Entendeu? Primeiro, né? Que sistematicamente nós temos questões que estão aí batendo, né? Você vem na hora. A hora que eu quero saber coisa de Brasília, né? Você vem. Oh, que bom, que bom. Eu acho que essas coisas não acontecem por acaso. Para mim é um privilégio estar com você e para nós também. A nossa amizade. Muito obrigado. Nós temos um respeito muito grande pela sua inteligência e pela sua conduta, viu? Muito obrigado. Você sabe disso. Bom, vamos entrar aí. Onde vai parar esse braço de ferro entre o Supremo e o Senado, a Câmara? Entendeu? Aonde que vai parar isso? Olha, eu estou muito preocupado com isso que está acontecendo. Vamos para todos. Eu sei que nós temos aqui o privilégio de ter na TV Prevê pessoas muito interessadas, que gostam dessa questão, acompanham a questão política e tal. O que o professor Duda, meu amigo, está dizendo é o seguinte: de 3 dias para cá, declarações de lado a lado elevaram a temperatura entre o judiciário e o legislativo do ponto de vista nacional. Particularmente agora, nós tivemos uma última questão que foi a partir de uma solicitação de parlamentar, é bom que se diga, no caso foi do senador Rodrigo Hollenberg, que inquiriu ao Supremo, propondo que o Supremo sustasse a tramitação de um projeto que já tinha passado pela Câmara, está no Senado, que ele na prática dificulta o surgimento de novas agremiações partidárias. O ministro relator, Gilmar Mendes, deu um parecer dizendo isso atenta contra um princípio constitucional, a matéria deve ter suspensa a sua tramitação. A par disso, o presidente da Câmara e do Senado, numa ação conjunta, Henrique Eduardo Alves, Renan Calheiros, interpelaram e subiram o tom com o Supremo, com o Judiciário, caracterizando isso como uma intervenção indevida. Não vamos deixar de considerar, botar um outro elemento aí, pimenta nessa discussão, né, Duda? Que é o fato de que um deputado do PT, o deputado Nazareno, que é um deputado do Ceará, apresentou uma emenda à Constituição em que ela, basicamente, ela inverte e causa um momento a mais. Quando o Supremo decide uma determinada questão, dá prerrogativa ao Legislativo de questionar a decisão do Supremo. E essa medida, que é uma emenda constitucional, uma modificação na Constituição, passou esta semana na Comissão de Justiça. Portanto, ela está pronta para ir ao plenário ser deliberada. Então, tudo isso causou uma grande questão aí. Eu estou me estendendo um pouco, mas acho que para todos entenderem, estou dando os dados, né, Duda? Agora o Duda avança, fala, Arnaldo, e a sua opinião sobre isso? Eu acho que nós estamos vivendo uma situação muito delicada. Essa tensão é perigosa para o país e eu vou atuar o máximo que puder para que as coisas se assentem. Só que se assentar não é uma coisa só de delicadeza, olha, vai lá, dá tapinha nas costas. É você definir exatamente as atribuições de cada um. E aí, Duda, a minha posição é a seguinte. Primeiro, acho que há determinados momentos que o Supremo tem exagerado na sua intervenção no Legislativo. Primeiro, é bom se destacar que o Supremo muitas vezes faz isso provocado por parlamentares. Os parlamentares é que solicitam que o Supremo se manifeste. Mas deixa eu dar um caso em que eu achei que foi um exagero do Supremo. Foi na discussão dos royalties. Eu até fui um voto vencido, então eu tenho realmente isenção para analisar. Nós estávamos discutindo os royalties, tá certo? Houve uma decisão da Câmara, depois reiterada pelo Senado, portanto do Parlamento,
que optou por uma forma de distribuir os royalties. Essa forma era para todos os estados, todos os municípios, de uma forma muito distributiva, vamos chamar assim. E deixou e penalizou muito o estado de Rio de Janeiro, do Espírito Santo. Eu votei contra, eu fui voto vencido. Eu perdi ao lado do Espírito Santo, do Rio de Janeiro e ao lado de São Paulo. Por quê? Embora São Paulo hoje não receba, com o pré-sal, São Paulo terá uma participação nos royalties. Qual a posição que eu votei? Eu votei numa de equilíbrio, em que você até ia atender o conjunto de municípios e de estados do Brasil como um todo, mas você ia dar uma prioridade aos estados e municípios produtores. Aí o que aconteceu? Votou isso, foi para o Supremo. No Supremo, aconteceu a seguinte questão. O veto voltou para ser analisado pela Câmara e pelo Senado, pelo Congresso Nacional, e o Congresso marcou a votação do veto. Ia derrubar, tinha uma maioria. Eu fui vencido nisso, repito. Tá certo? O Congresso ia derrubar o veto da presidente. Eu estava ao lado da presidente nesse assunto, ao lado de São Paulo. Tá certo? Aí o Supremo deu uma determinação, tá certo? Que era para impedir que essa votação ocorresse. Na prática, nós tínhamos muitos vetos, é verdade, acumulados, precisariam ter sido votados. Se pegou esse, que era um dos últimos, e se colocou em primeiro para votar. Mas eu achei isso um exagero, porque é um problema do Legislativo organizar a sua pauta. É como se, de repente, o Legislativo decidisse intervir na pauta do Supremo. Tem 10 mil processos pendentes, fala, não, você tem que votar todos aqueles que versam sobre tal assunto, tá certo? Então seria uma coisa indevida. Achei que aí não deu. Porém, eu tenho uma discordância total com essa PEC apresentada pelo deputado Nazareno do PT. Porque se ela propõe que nós possamos, aí o Legislativo, rever as decisões do Judiciário, nós vamos estabelecer um caos no sistema institucional. Claro. O Congresso faz as leis, o Executivo executa, como diz o próprio nome, e a decisão de quando há polêmica entre pessoas e a sociedade, interna aos entes federados, tem que ser o Judiciário, tem que ser a instância última. E essa PEC eu não tenho acordo. O que nós, estou dizendo eu, são alguns outros parlamentares de diferentes partidos, nós estamos propondo que se sente, que se estabeleça esses limites de uma forma muito clara, porque essa tensão não pode permanecer. Porque chega a dar a impressão que nós estamos fazendo de uma maneira diferente, mas estamos tentando fazer a mesma coisa que a presidente da Argentina está fazendo lá, controlar a justiça. É verdade, é verdade. Eu acho que há momentos, Duda, que aí eu vou ser também aí fazer uma manifestação política. Até agora eu fiz uma análise, né? Você me permitiu. Mas eu acho que muitas vezes o PT e a presidente Dilma tem impulsos totalitários e autoritários. Tenha dúvida. A presidente faz isso, por exemplo, porque muitas vezes, até na sua vontade de fazer as coisas acontecer, ela é um pouco prepotente. E isso faz com que se tome decisões, muitas vezes abruptas. O país paga um preço por isso. Claro. Né? Por isso, pelas tentativas do PT de fazer uma legislação de enquadramento da imprensa, reiteradas vezes isso volta à tona. Você acredita? Acho um equívoco muito grande isso. Você acredita que o ministro falou que pode ser uma recíproca da votação do mensalão, ou você acha que não tem nada a ver? Nesse caso da emenda constitucional que foi proposta, eu acho que tem muito a ver com isso. Tem muito a ver com isso. Tem muito a ver com isso, tá certo? Uma tentativa de dar um troco triste, né? A partir dessa questão que ocorreu no judiciário. Acho que é isso. Essa tentativa, esses impulsos é muito triste de autoridade, isso, né? Eles resvalam na questão da liberdade, da democracia, e aí tem todo o projeto em si, que foi o que restringiu o surgimento de novos partidos, e depois, se você permitir, eu quero contar por que nós, PPS, caminhamos no sentido da fusão, mas tem a minha próxima pergunta, se você quiser já até Mas deixa emendar, eu falar de um outro lado que tem isso, Duda, que eu acho que é interessante para o nosso raciocínio. Tem um lado da economia, que eu estou muito preocupado. A presidente, e eu acho que ela, repito, ela tem boas intenções, mas ela tem um jeito de achar que ela determina a realidade. E o governante atua na realidade, mas não pode enquadrar a realidade. Quando, por exemplo, para conter a inflação, ela faz um apelo, e o prefeito de São Paulo posterga a elevação do preço do ônibus de fevereiro para junho e deu subsídio nesse período para as empresas,
E o governador Alckmin, por extensão, até para não causar uma dicotomia, teve que também postergar a elevação do preço do metrô. Você faz coisas que o resultado está aí na Petrobras. Quando você manteve artificialmente o preço da gasolina, você está matando a galinha dos ovos de ouro da Petrobras. Ou quando, agora dia 1º de maio, volta a mistura do álcool na gasolina, do etanol, a ser de 25%. A presidente um dia ficou muito nervosa e mandou baixar a mistura de 22% para 20%. Eu lembro. Tá certo? Não produziu nenhum efeito isso, não resolveu a questão do abastecimento, não dinamizou a questão do etanol, ao contrário, ficou mais cara a gasolina, que a Petrobras está tendo prejuízo com isso, porque diminuindo a mistura do etanol, ela fica mais cara, aumentou a importação de gasolina, e agora volta. Então, é muito perigoso porque isso é um atentado à liberdade, à democracia, e por outro lado, é uma tentação que também de intervenção na economia, e tudo que você faz na economia gera artificialismo, você vai pagar depois um preço muito alto no futuro. E o país que paga, né, deputado? Todos nós pagamos. Claro, né? É isso que é duro. As pessoas pagam. Qual o motivo dessa fusão de partidos? O professor Duda está perguntando do seguinte aí também, deixa eu explicar um pouquinho, porque a gente fica muito embalado na conversa para você estar nos assistindo. Vocês sabem, eu sou do PPS. Estou no PPS agora, completo 16 anos no partido, tá certo? Foi desde o começo, quando nós lançamos o Ciro Gomes, aí uma sucessão. Tá. Fui presidente aqui do Partido do Estado, fui líder na Assembleia, lá na Câmara também exerci papel de liderança. Então eu tenho um vínculo muito anterior com o PPS. E o PPS decidiu, a semana passada, se juntar a outro partido, o PMN, e constituiu uma nova agremiação partidária, a MD, Mobilização Democrática. Por que nós fizemos isso, Duda? Por duas razões. Primeiro, porque há muito tempo nós discutimos isso com o PMN, numa tentativa de fazer um reforço. É muito ruim quando você, num processo como esse, você mistura água e azeite. No caso, não é. Não se mistura. Tá certo? Aí não se misturam, aí é um ajuntamento, né? No caso, não. O PPS é um partido social-democrata, tá certo? De centro-esquerda. O PPS tem os seus compromissos com relação a políticas sociais, emancipatórias, desenvolvimento e tal. E o PMN é um partido que tem uma marca muito acentuada nacionalista. O símbolo deles é o triângulo da Inconfidência Mineira da bandeira de Minas. Tá certo? Eles são muito nacionalistas, sempre foram tiveram isso como um valor importante, e democratas. Tá certo? Então, se casa. Não é uma mistura de disparidade de ideias e tal. Segunda razão para isso é porque nós tivemos que reagir rapidamente a uma tentativa do governo de impedir um processo de aglutinação de legendas. Percebendo que isso poderia acontecer, o governo tentou votar a toque de caixa na Câmara e agora tenta no Senado um projeto que faz com que essa fusão fique muito constrangida, muito inibida pelo fato de que os parlamentares não podem levar o seu tempo partidário e o seu fundo partidário. Coisa que, há um ano atrás, o PSD fez. Verdade. O Kassab liderou, constituiu um novo partido e fez. O governo, naquele instante, se calou, porque sabia que o Kassab ia constituir um partido de apoio ao governo federal. Agora, sentindo que poderia surgir um novo partido, no caso de oposição, o governo se mobilizou para fazer uma legislação contrária. Mas surgiu, estamos aí, a MD, tá certo? Nosso número será o 33, estamos muito animados. Muitas adesões, muitas pessoas boas se somando, estamos com a expectativa que poderá trazer a continuidade da boa trajetória do PPS e agregar mais valores de pessoas e fazer com que a gente possa crescer a nossa atuação. Se você estivesse prestando um vestibular agora, e o tema era Feliciano, descreve, na tua ótica, como que você enxerga esse deputado. O Feliciano ganhou na loteria, né? Essa polêmica que se estabeleceu em torno do Feliciano fez com que ele, pouquíssimo conhecido, desculpe a delicadeza, estou só constatando, tá certo? Claro. Um deputado de muito pouca atividade parlamentar, ele estava lá há 2 anos e muito pouca projeção, como você está usando a expressão, acho que é mais adequada, pouca projeção, de repente fosse para uma comissão. Você sabe quem foi o último presidente da Comissão de Direitos Humanos da Câmara? Não sabe, né? Não. Nem você, nem ninguém.
Verdade. Foi um deputado atuante, até o deputado Domingos Dutra, do PT, do Maranhão, que aliás está saindo do PT, está indo para a Rede de Sustentabilidade da Marina, uma pessoa boa, de boa índole e tal. Ele atuou durante 2 anos lá, ninguém ouviu falar nele. Fazia as coisas da comissão, tratava dos assuntos. O Feliciano se tornou em evidência. Eu acho que foi desproporcional o debate que houve. Ele está felicíssimo porque vai ter uma votação extraordinária, tá certo? E acabou expressando uma corrente que não estava se fazendo. Conservadora. Com relação às posições dele, eu não concordo. Eu tenho uma outra visão social, tudo mais e tal. Mas, acima de tudo, eu lamento que o debate tenha ficado em torno da pessoa e não em torno das ideias. E isso só o beneficiou. Então, muitas vezes, a gente tem um fenômeno como esse, né, Duda? Você já assistiu isso tantas vezes. É verdade. Que são pessoas que surgem do dia para a noite, que fazem com que, infelizmente, nós tenhamos votação do Tiririca, né? Mais de 1 milhão de votos. Do Enéas. 1.350.000 votos. Eu acho ótimo comediante, também nada. Mas eu convivo lá na Câmara e não tem contribuição. Que imagem que você tem do Romário? Não é que eu tenha discordância. Diferente o Romário. Diferente. Porque eu vejo boas posições dele. Não. E o Romário não. O Romário pegou uma causa que ele tem uma menina, uma filha, que é portador de síndrome de Down, tá certo? E por essa questão, tá certo? E tem gente que tem e não se engaja. Ele teve isso e transformou isso numa boa causa. Ele é militante, participa das atividades, é muito correto. E na própria questão do esporte, tá certo? Nós temos um outro deputado, o Arcelino Popó, um boxeador, que também é do esporte. Ou temos um outro. Estou falando nomes, hoje eu já estou meio... Dinamite. Aqui. Mas sem... O Darnley, que é uma excelente pessoa, agradabilíssimo, assim. Foi goleiro do Grêmio. Tá certo? Mas é diferente. O Romário, então, é uma pessoa conhecida, até um pouco mais, mas tanto quanto os outros, mas ele pegou o mandato e exerceu bem. Então, é um bom exemplo. Os outros, tá certo? São exemplos de pessoas que usam o nome, têm votos, mas depois não conseguem aí produzir, né? Ruim para nós do parlamento, que muitas vezes está tão desacreditado pelas mazelas, pelos casos de corrupção que envergonham a todos nós lá, e acontece fatos como esse, né? Tem um montão de perguntas. Vamos lá, se a gente puder. Se aparecer alguma pergunta do que você já falou, dá uma sintetizada só na resposta. Tá bom. Primeira pergunta é do Luiz Carlos, da Bela Vista. Primeiramente, boa tarde ao professor e ao deputado. E gostaria de agradecer ao Arnaldo o que ele tem feito por Bauru. Eu gostaria de saber o que o senhor acha da prepotência dos 3 petistas corruptos que estão querendo, é a opinião do Luiz Carlos, claro, enfrentar o Supremo Tribunal Federal. Eu falei sobre isso, Luiz Carlos, eu sou contrário a essa PEC, a PEC 33, você está se referindo, que é exatamente o que faz essa alteração. Acho que nós devemos preservar o Supremo como uma instância última para dirimir os conflitos que existem. A Amanda... Obrigado pela menção delicada que você fez. A Amanda diz que é estudante. O Partido Novo, chamado de Mobilização Democrática, precisa de assinaturas para ser oficializado como a rede Partido da Marina, Silva? Não precisa, Amanda. A nossa legislação eleitoral, ela prevê 2 tipos de processos para surgir um novo partido. Ou através das assinaturas, como a deputada Marina Silva está tentando, a ex-senadora Marina Silva está tentando, e eu quero lhe dizer, eu, por exemplo, assinei pela Marina Silva. E eu estou pedindo aos meus companheiros que assinem, porque eu acho que é muito bom para a democracia ter um partido com esse perfil, comandado por essas ideias. Até e pelo histórico dela, Marina, né? Com todo compromisso. É bom, né? Aqui surge partido do nada, né? Então sou muito a favor. Também sou a favor. Esse é um processo. O nosso não foi esse. Há uma outra forma de surgir partido, que é 2 partidos já organizados, que é o caso do PPS e do PMN, que se somam para fazer um novo partido. Então o nosso já está constituído, formalizada já a sua constituição pelo TSE. Até lhe contar um pouco mais, se me permite, Duda. Por isso, até que nós temos conversado com a Marina, e se ela não conseguir completar a tempo as suas assinaturas, terão muitas pessoas que estão engajados na rede, que vão se filiar conosco. Posso dar um exemplo? Que já aconteceu. Ricardo Young, ele foi candidato a senador
na chapa da Marina, aqui no estado de São Paulo, quando a Marina foi candidata a presidente. Teve 4 milhões de votos. O Ricardo Young se filiou ao PPS, foi por nós candidato a vereador na cidade de São Paulo, foi um dos mais votados, está tendo uma bela participação. Ele é do comando da rede, está ajudando a organizar a rede e está filiado conosco, numa atitude de parceria de 2 partidos que têm muita identidade. O Rafael do Parque Sabiá, ele quer a sua opinião. Deputado, os condenados no mensalão vão para a cadeia? Eu acho que irão sim, Rafael. O Pedro Valentim. Deputado Arnaldo Jardim, também entendo que foi besteira o governo proibir a fusão do seu partido com a Marina. Até porque a Dilma deve ganhar no primeiro turno na próxima eleição, com o respaldo de uma população que teve acesso a bens e serviços que outros governos não deram a eles. Pedro Valentim é PT e não abre. Não. Ô Pedro, eu também acho que foi uma besteira e acho que o governo, inclusive, deveria rever, porque eles estão insistindo nisso. Houve uma situação, inclusive, de muito constrangimento essa semana, sabe? Deputados do PT, vou mencioná-los. Paulo Paim, o deputado Wellington Dias, o deputado Eduardo Suplicy e o deputado Lindenberg Farias, são 4 senadores do PT, haviam se manifestado contra esse projeto. E nós ficamos com a expectativa de que ele, que passou na Câmara depois de muito suor, ele fosse interrompido no Senado a sua tramitação. Só que teve uma reunião da bancada do PT e esses deputados foram enquadrados. Então, esses senadores, perdão, foram enquadrados. Então ele está tramitando ainda no Senado. Acho que, inclusive, politicamente, foi ruim para Dilma mesmo, você tem razão. Né? Foi ruim porque ele até propiciou um diálogo maior entre Marina, Aécio Neves, Eduardo Campos, nós, outros partidos, que começaram a se aglutinar para reagir a essa tentativa. Né? Então foi ruim, acho que politicamente, espero que o governo reveja. E eleição, eu acho também, vou entrar no segundo assunto, você manifestou já a sua opinião, eu a respeito, acho que a Dilma hoje desponta como favoritismo nas próximas eleições, mas as próximas eleições vão ser o ano que vem, tem um caminho ainda para trilhar, hein, Pedro? Inclusive, se vier a crise econômica que estão prevendo aí, que tudo dá a impressão que o Brasil, que os Estados Unidos e a Ásia parece-me que já até saíram da crise, a Europa ainda não. E o Brasil parece-me que está entrando agora, né, Arnaldo? Você que é um especialista em economia. Eu acho que o país passou por um período mais difícil. O Brasil? Que você foi melhor o crescimento de 0, né, em 2011, o ano passado 0,9. Esse ano, eu acho que nós podemos manter um nível de crescimento que é pouco. Acho que o crescimento vai ficar em torno de 2% a 3%. Tá certo? Você não está preocupado com essa inflação que então, se tiver uma crise internacional, esse número pode virar negativo. Virar muito. O Breno da Vila Falcão, ele pergunta, deputado, se o Joaquim Barbosa sair candidato a presidente da República, o senhor acha que ele tem alguma chance de ser eleito? Acho muito difícil, Breno, bem sinceramente. Eu acho que ele acabou incorporando um sentimento de preservação de justiça, uma expectativa de realizar, levar até o último momento do julgamento, particularmente do mensalão, num país que tem muitas vezes a característica da impunidade. Então ele granjeou muita simpatia nisso, mas daí a ser presidente tem que ser mais do que isso, eu acho. Ser presidente tem que ter uma ideia, tem que ter propostas para o país. E eu realmente não as conheço. Acho ele limitado. Acho que é uma pessoa que precisa ser preservada. Acho que o Supremo precisa ser preservado, respeitado e fortalecido. Mas daí, a dirigir o país, acho que é outra questão, Breno. O doutor Natanael, ele fala inicialmente que ele não é filiado a nenhum partido político. Deputado, tanto o Supremo Tribunal Federal e o Procurador-Geral da República na época, Geraldo Brindeiro, não abriram o processo contra o escândalo da compra de votos da reeleição do Fernando Henrique e nem das gravações que um jornal revelou sobre as propinas na privatização das teles. Acho que os mensaleiros deveriam sim serem presos, mas
é hipocrisia e falso moralismo, órgãos da justiça que funcionam para um partido e para outros. E eu não sou petista, sou coerente e gostaria da sua opinião. Qual o nome? Dr. Natanael. Doutor Natanael, eu tenho total concordância com o senhor, tá certo? E não é demagogia nem hipocrisia minha aqui. Aliás, deixa eu só frisar uma questão, o PPS nunca foi da base de apoio do Fernando Henrique, tá certo? Nós lançamos, inclusive, nas eleições presidenciais seguintes, nós lançamos o Ciro Gomes. O PSDB tinha outro candidato. Então também não confunda aí a minha posição. Nós não somos agregados a isso. No segundo turno, inclusive, da eleição presidencial, nós apoiamos o Lula depois da candidatura do Ciro Gomes. E o Ciro Gomes foi, inclusive, integrar o governo do Lula. Então, eu também reivindico essa independência. E eu sou a favor de averiguar. Acho que o Geraldo Brindeiro errou quando arquivou esses procedimentos. Defendo isso. Valor de justiça, valor democrático, tem que ser universal, não pode depender de governo. Por isso que eu voto a favor todas as vezes que temos que abrir CPIs, averiguações, investigações, sou defensor disso, como o senhor. Já que você falou no Ciro Gomes, eu embora eu não seja do PPS, eu fiz assim, eu votei no Ciro Gomes, acho que perdeu pelo nariz empinado dele, por declarações estúpidas, mas que era o candidato melhor preparado para ser presidente da República. E no segundo turno eu votei no Lula também, naquela eleição. O que não faz com que a gente deixe de ter críticas depois, né? Claro. Duda? Quer dizer, né? Mas votamos juntos, Duda, nessas duas casas. Mas, inclusive, eu nunca pertenci a partido político nenhum. Aquela vez, como o Herman me pediu, ele me colocou como coordenador suprapartidário do Ciro Gomes. Então eu tive contato com ele, conversei com ele. Mas vai ter nariz empinado no inferno. Não, eu não sei, para você é difícil falar isso numa televisão, mas é muito arrogante, não, Arnaldo? Ele acabou pagando um preço aí de solidão. A própria declaração de autossuficiência, da esposa, né? Cheio. Acho que foi, sim, infelizmente. O Horácio Giacomini, de Duartini, ele fala que ele está gostando muito da entrevista. E dá um abraço para você. Obrigado, Horácio. Um abraço a todos do Duartino aí. O Pedro Valentim, ele fala, os caras dos mensalão, ele acha que tudo bem, tem que ser preso. Mas aqui em Bauru também tinham que prender quem desviou milhões do hospital de base. A diferença é que os deputados do Mensaleiro já estão condenados, né, Pedro? Aqui ainda não estão. A hora que se forem condenados, tem que prender também, né, Arnaldo? Ô Pedro, nós estamos vivendo um momento, estou falando para você e para todos os nossos telespectadores, para nós mesmos, né? Nós estamos vivendo um momento muito especial da história do país, né? Há muito tempo que nós não tínhamos um período de democracia e de estabilidade institucional como nós temos, né? Nós tivemos aí o Itamar, depois veio o Fernando Henrique, veio o Lula, agora veio a Dilma, né? Um processo em que a alternância de poder, que era muito surpreendente, primeira vez que mudou de um para o outro, era uma tensão grande, será que vai ter algum risco? E nós conseguimos avançar nisso. Nós temos hoje, com todas as mazelas, nós temos um Congresso que funciona, né? Em alguns países foi interrompido. E nós temos um judiciário que tem independência, tá certo? Então, eu acho que nós temos que zelar muito por isso, sabe? A questão econômica, ela é determinante, há diferentes visões sobre a economia, há disputa de posições políticas, mas preservar isso, quer dizer, judiciário que tem autonomia, Congresso que possa efetivamente legislar e Executivo. Onde, eu acho que inclusive o Executivo, nós temos algumas coisas, tem amarras no Executivo hoje. Você tem limites do ponto de vista de contratação de obras públicas. A Lei 8666 muitas vezes é muito burocrática, você devia ter maior autonomia, né? Então, preservar isso, a institucionalidade e a disputa política fazemos nesses marcos. Vão ter alternância, ninguém pode ser dono da verdade, tá certo? Eu tive mesmo entusiasmo que o Duda relatou aqui com o Ciro Gomes. Depois nós vimos que não era tão perfeito assim, que tinha limites na sua atuação. O que é importante é você ter uma postura de cuidar das regras para que elas se mantenham. E aí, deixar que o jogo possa se processar. O país ganha com isso, porque dá um sinal de estabilidade
para cá e para o mundo também, que olha o país de uma forma diferenciada, né? Arnaldo, você como deputado federal e com essa longa atuação como parlamentar, como é que você fica ante tanta violência, Arnaldo? Você viu ontem que barbaridade, entraram no consultório de uma dentista, como ela tinha pouco saldo na conta, puseram fogo na dentista viva. O que você pode fazer? Não tem nenhuma bandeira que você pode pegar e entrar nisso aí para mudar essa lei de execuções penais? Não só a da maioridade, que não ia resolver o problema. Aliás, eu queria conversar, eu acho até que a ideia do Geraldo Alckmin é excepcional na de menor de idade. Transformar de 3 anos para 8 anos o menor infrator para ficar preso. Ninguém fica preso mais do que 8 anos nesse país, então ele já tá botando no máximo. Agora, que absurdo queimar uma dentista viva e saber que um cara desse, a hora que foi preso, daqui a 8 anos ele está na rua. Ninguém fica mais do que 8 anos na cadeia no Brasil, Arnaldo. Ô Duda, vocês sabem, os que me conhecem, eu sou muito entusiasmado nas coisas que faço, acredito, vibro com as coisas, né? E eu tenho opinião, e depois, se estiver errado, tento reavaliar. Mas tem 2 coisas que estão me deixando, assim, eu estou perdendo o sono, e eu não sei responder direito. Primeira questão é o crack. Porque o crack é diferenciado de todas as outras drogas. Ele é um efeito avassalador, e ninguém sabe como lidar com o crack. Não há, do ponto de vista terapêutico, nenhuma coisa que seja comprovada numa altura dessa. O grau de dependência química que o crack gera, tá certo? E aí vem a destruição e tal, é uma coisa. Eu fico perplexo, assim, não sei muito o que fazer. Sei que o Estado não vai ter condição pelo volume que nós temos hoje. O grau a velocidade com que está se alastrando, isso eu tenho uma dúvida grande. E essa questão da maioridade penal. Ontem tem uma boa contribuição ao debate, que é um artigo que foi publicado pelo Serra, no jornal Estado de São Paulo. Eu recomendo. Eu li e reli esse artigo ontem. Até botei no meu Facebook uma duplicação. Ele fez uma revisão do ECA, do Estatuto da Criança e do Adolescente. Muito interessante. O Alckmin também deu essas sugestões. Ele foi falar da questão da internação compulsória, que eu defendo. Acho que chega um determinado instante em que a pessoa não é mais arbítrio de si próprio. Não adianta você falar em liberdade numa situação como essa, você tem que ter a sociedade capaz de tutelá-lo, tá certo? E eu estou muito revendo a questão da maioridade penal. Nós sempre fomos contra o PPS. Rever isso, nós sempre achamos que as causas são sociais, e continuamos achando isso. Mas a questão dos 18 anos... Mas tem que proteger a sociedade, Arnaldo. Então, tem que proteger a sociedade. Então, estou começando uma briga interna. Até com subsídio para você. Isso, no mundo inteiro não é 18, Arnaldo. É 16, 14, 12. O que nós queremos ser mais importante que o mundo? Quer dizer, né? Não está na hora da gente descer do nosso pedestal também e olhar o que países muito mais velhos que o nosso, como o Japão, China, Coreia, né? Alemanha, que é 14 anos, o outro é 16. Quer dizer, ninguém é 18. Ninguém é 18. Entendeu? E agora, e pior que ainda que a maioridade penal, eu acho, é a lei de execuções penais. O cara cumpre um sexto, é tarado sexual, já estuprou 20, agora lá na igreja ele vira evangélico, exatamente para fazer tipo, põe a Bíblia embaixo do braço, aí com 8 anos ele sai, estupra e mata outra vez. Nós estamos fazendo a revisão do Código Penal, nós vamos endurecer numa série de penas que vão se fazer, e vai ter que fazer um gesto, Duda. Nós estamos quebrando cabeça. Eu não participo dessa comissão, mas eu discuto. Foi relator do deputado Sérgio Carneiro, do PT da Bahia, que é uma pessoa muito dedicada e trabalhou, fez um bom projeto, tá certo? Nós estamos pensando. Deixa eu te dar um dado. Desde que o Alckmin assumiu o governo, o Alckmin fez um esforço grande na questão de penitenciária, é sempre um problema. Verdade. Todo mundo acha que deve prender as pessoas, mas ninguém quer uma penitenciária no seu município, né? Então, não dá para ficar na lua, né? Não dá pra ficar, então tem que ficar, e gera sempre um problema. Mas nós ampliamos aqui no estado de São Paulo de 90 mil
para 130 mil vagas. Hoje, o sistema penitenciário de São Paulo tem 130 mil vagas, foram 40 mil a mais. Alojar 40 mil, vigiar 40 mil, alimentar 40 mil, não é uma coisa simples de fazer. Mas sabe quantos mandatos de prisão que nós temos, tá certo? Que as autoridades policiais já sabem onde estão basicamente as pessoas, mas não tem nem jeito de pegar as pessoas porque não tem onde colocar? Cerca de 20 mil. Da cúpula, inclusive, criminosa, nós temos... Mas dizem também que está cheio de gente que já cumpriu o mandato e está preso. Eu acho que nós vamos ter que fazer uma coisa de liberalização, uso de penas alternativas para delitos menores. Claro, e tudo bem. Endurecer. Mas atentou contra a vida humana, não pode aí ter... É rigor, né? No mundo é rigor. Esse caso da dentista de ontem foi uma coisa de pelo destaque. amor de Deus. Como é que queimaram viva a dentista? Porque ela só tinha R$30 na conta. Deve estar sob efeito de crack mesmo, eu concordo com você. A grande desgraça do século XXI é o crack, né? A droga foi desgraça no século XIX, no século XX, mas o crack entrou com tudo no século XXI, né, Arnaldo? Muito avassalador, custo baixo. Porcaria. Tá certo? Então, você torna isso ainda... Bicarbonato com um pouquinho de cocaína, pronto. É uma desgraça. Deputado, infelizmente já estamos com 1 hora. Já passou? Já passou 1 hora já de programa. 1 hora? Já estouramos. Olha a cara do seu secretário municipal, lá, do Arnaldinho. Nós não falamos Tá nada sendo do bom, Arnaldo, que vai fazer um trabalho de saúde na área. Tá bom, hein? Não falamos do crescimento da MD aqui. Exatamente. Não falei do Moisés Rossi, que está aqui me acompanhando. Obrigado, Moisés, pela presença. Arnaldo Ribeiro, nosso secretário, que está participando da administração do Rodrigo Agostinho. Cumprimentar os amigos da região. Pederneiras, está aqui o Zezé Pegatin junto comigo, tantos amigos pederneiras. Lençóis, agradecer a acolhida. Tive lá com o Jonadab, que é vereador, tive com o André Sasso, tive com o Manezinho, tive com o Júlio Tissanelli, com o Marise, nosso vice-prefeito, Cabel Lorenzelli, minha querida prefeita de lá. Puxa vida, voou o tempo, Gostei demais de estar vindo aqui. Desculpem a todos aí, um prazer muito grande. Duda, muito obrigado, viu? Eu que agradeço. Você quando vem aqui, todos nós aprendemos com você, viu? O entrevistador, o telespectador. E que você continue sendo essa pessoa ética e maravilhosa que você é. Eu tenho um respeito muito grande e público pela sua pessoa como parlamentar, viu? Muito obrigado. Tá? Obrigado a vocês. Eu agradeço a sua audiência e continue aí ligado nos horários alternativos da TV Prevê. Tchau.